Bom, pessoal, vamos lá. Vamos iniciar aí a segunda parte da aula sobre numeração, sistemas de numeração binário. E aí a gente vai dar prosseguimento porque no vídeo anterior o conteúdo ficou bastante extenso, o vídeo ficou bastante extenso, e aí a gente vai dar prosseguimento a esse conteúdo que, como eu já falei, é muito importante para todos vocês esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá. No vídeo passado a gente aprendeu o significado da menor parte de uma informação digital, que é o bit, de forma física, né? Ele representa dois estados, o 0 ou 1, ou seja, estado desligado ou ligado. A gente pode também representar como se fosse verdadeiro ou falso, né? E aí esse bit ele pode assumir, dependendo da quantidade de bits, ele pode assumir diversas combinações possíveis. A gente viu, por exemplo, que o bit elevado a 8, na base 2 elevado a 8, eu vou conseguir até 256 possibilidades diferentes de guardar, armazenar um caractere. A gente viu também que existe uma tabela chamada tabela ASCII, que essa tabela ela é utilizada para que a gente possa, para que o computador possa identificar cada caractere que foi pressionado lá no teclado. E aí ele vai fazer a conversão do caractere que foi pressionado em códigos binários. E aí ele, conforme a sequência de códigos binários que foi enviado para ele, ele vai apresentar o caractere, vai fazer algum processo com o que foi informado para ele, com o caractere que foi informado para ele. Nós vimos que o conjunto de 8 bits forma um byte. Nós vimos que, por exemplo, a palavra casa ela possui 4 bytes. Por quê? Porque cada caractere representa um byte, então um byte é 8 bits. Então se eu quisesse, né, identificar quantos bits eu tenho na palavra casa, eu pegaria 4, que é 4 bytes, e multiplicaria por 8 e encontraria a quantidade de bits que aquela palavrinha casa está ocupando na memória do computador. Então, no caso, a palavra casa, né, ela tem 4 bytes, e também eu posso dizer que ela ocupa 4 vezes 8, 32 bits, quando ela é armazenada em uma unidade de armazenamento ou unidade de memória. Agora a gente vai dar prosseguimento sobre o sistema de numeração binário e decimal, observando que foi se definido, né, algumas unidades de medida de memória. Então, agora a gente vai perceber que existem outras unidades acima dos bytes. Ou seja, antigamente as informações eram medidas em bytes. Com os computadores, com as unidades de disco, né, antigas, byte era uma unidade já, de certa forma, quase que suficiente para que fosse armazenado informações. Mas com a evolução dos computadores, essas unidades aumentaram de tamanho. Foi necessário aumentar a capacidade de armazenamento dessas unidades. O que significa dizer? Que foi preciso também criar unidades, denominar unidades que fossem acima dos bytes. E aí se criou os kilobytes, os megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, e aí por aí vai. Né? Então, a gente pensa, fazendo uma analogia à questão das gramas, né? A gente sabe que eu não vou chegar no mercado e vou dizer, olha, me venda 1.200 gramas de um determinado produto. Normalmente, o que é que você faz? Você chega lá e diz, olha, me dê 1,2 kg. Ou eu costumo chegar e dizer que eu quero 1.000 gramas de um determinado produto. Eu vou dizer que eu quero 1 quilo daquele produto. 1 quilo representa a mesma coisa que 1.000 gramas. Na informática, nos bytes, a gente tem, nessa numeração decimal, a gente tem essa mesma nomenclatura para as outras unidades. Então, no caso, por exemplo, quando eu junto 1024 bytes, eu tenho 1 kilobyte. Por que não 1.000 bytes? Né? Por que não 1.000 bytes formam 1 kilobyte? Porque existem essas questões dos múltiplos de 8. Então, por exemplo, para mim chegar a
128 bytes, eu tenho que ter esse 128 tem que ser um múltiplo de 8, já que cada byte possui 8 bits, ok? E aí eu posso também pensar o seguinte, em uma questão lógica, né, uma prova, eu posso pensar, analisar que 1 kilobyte é igual a aproximadamente 1000 bytes. Então fica mais fácil identificar a resposta correta. Por exemplo, se eu tiver uma questão que eu defina para você identificar, fazer a transformação dos kilobytes para bytes. Então, se eu tiver um dispositivo que tiver 27 kilobytes, você vai saber que ele vai ter aproximadamente 27 mil bytes, né? Então fica mais fácil você pensar quando você for transformar unidades, você imaginar que a cada mil bytes é 1 kilobyte. Obviamente, se você precisar responder a forma fiel, né, a forma correta, a forma sem ser aproximado, né, a forma real, aí você tem que levar em consideração o 1024. Mas já fica mais fácil você ter uma noção de quanto é aquela unidade, quanto ela está armazenando. Então, a cada 1024 kilobytes, eu posso dizer que eu tenho 1 megabyte. A cada 1024 megabytes, eu posso dizer que eu tenho 1 gigabyte. A cada 1024 gigabytes, eu posso dizer que lá tem 1 terabyte. Nós costumamos trabalhar com unidades de armazenamento e a gente vai ver isso na prática, fica mais fácil o entendimento. O importante nesse momento é você imaginar que existe uma escada, né? Uma escada de níveis diferentes, degraus diferentes de unidades. E aí a gente começa com bit, que é a menor unidade, e aí a gente vai subindo. Depois vem os bytes, depois vem os kilobytes, depois vem os megabytes, gigabytes e terabytes. Então aqui nós temos bits, bytes, depois de bytes tem kilobytes, depois de kilobytes vem megabytes, depois de megabytes vem gigabytes, depois de gigabytes vem terabytes. A cada 8 bits nós temos um byte, a cada 1024 bytes nós temos 1 megabyte, a cada 1024 kilobytes eu tenho 1 megabyte, a cada 1024 megabytes eu tenho 1 gigabyte, a cada 1024 gigabytes eu tenho 1 terabyte. Então aqui seria na casa dos 1000, aqui seria na casa do 1.000.000, aqui seria na casa do bilhão, e aqui tera seria na casa dos trilhão. Ou seja, fica fácil a gente for pensar na questão dos 1000, né, em vez de 1024. A questão do aproximadamente. Por quê? Porque se eu tenho 2.000 kilobytes, então eu posso dizer que eu tenho 2. Se for 2.000 kilobytes, eu posso dizer que eu tenho 2 megabytes, né? Porque a cada 1000 eu tenho 1 megabyte. 2.000 eu tenho 2 megabytes. Beleza, vamos tentar fazer isso também de uma outra forma para vocês entenderem melhor. Então, se eu tiver que transformar uma unidade menor em uma maior, eu faço o quê? Eu faço a divisão. Se eu tiver de transformar de uma unidade maior para uma menor, eu multiplico. Então muda-se apenas a operação matemática. Multiplico. Ok? Vamos ver como isso funciona. Vamos
Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma unidade de armazenamento que ela armazena 1.200 kilobytes. Ok? Kilobytes. Eu preciso que você converta isso, fazer direitinho. Então essa unidade ela tem uma capacidade de 1.200 kilobytes. Eu preciso transformar essa unidade em megabyte. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho 1.200 em kilobyte e preciso transformar em megabyte. Então eu já sei que a cada 1.000 kilobytes eu tenho 1 megabyte. Como eu já falei nesse exemplo aqui do slide, quando eu tenho unidade menor e vou para a unidade maior, então o kilobyte é menor que megabyte. Então eu faço o quê? Faço a divisão. E aí, fazendo a divisão, eu vou encontrar o seguinte: 1.200 dividido. Aí eu divido por quanto? A divisão vai ser por 1024, porque a cada 1 kilobyte eu tenho, a cada 1024 kilobytes eu tenho 1 megabyte. Então 1024. Ok? Então essa divisão, eu vou pegar a calculadora, vou colocar aqui. Opa. Então o que é que acontece? Quando eu pegar 1.200 dividido por 1024 vai dar o valor de 1,17 o que? Megabyte. Ok? Ok, eu só preciso pegar esses dois depois do ponto, certo? Não tem problema. Tá, o da vírgula, né? Então 1.200 kilobytes é a mesma coisa que 1,17 megabytes. Isso já estou transformando a unidade de kilobyte para megabyte. Se a gente fosse fazer por aproximação, né? 1.200. Eu sei que a cada 1.000 eu tenho 1 megabyte, então 1.000 é 1 megabyte, 200,2. Ok, então aproximação, né, seria basicamente isso. Tá certo isso? Só se a questão, quando eu for solicitar de você que faça a conversão, eu digo, olha, encontre o valor aproximado da unidade de medida tal. Aí você pode fazer levando em consideração que a cada 1.000 kilobytes eu tenho 1 megabyte. Quando na verdade assim, o correto seria final, né? Beleza, então é isso. Agora nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar um outro valor, vamos limpar aqui e vamos fazer o seguinte, vamos fazer outro exemplo. Imagine que eu preciso transformar 340 megabytes em terabyte. Então, veja que agora eu ainda continuo transformando uma unidade menor, que é megabyte. Se a gente observar aqui, megabyte realmente é menor que terabyte, então eu preciso chegar em terabyte. Eu preciso transformar isso aqui em terabyte. Vamos ver o que acontece. Então vou pegar 340. Como eu já falei, quando eu transformo de unidade menor para uma unidade maior, o que eu faço? Eu divido, né? Eu vou dividir por quanto? Sempre por 1024, porque a cada 1024 megabytes eu tenho 1
gigabyte. Só que se você observar, vai ter um detalhezinho diferente aqui, que é o seguinte: eu preciso primeiro transformar esse valor de megabyte na unidade sucessiva a ela, né, a mais próxima a ela no momento, que é gigabyte. Depois é que eu faço a transformação para terabyte. Então preciso seguir a escadinha até chegar em terabyte. Então eu faço primeiro a conversão para gigabyte para depois chegar em terabyte. Então nesse exemplo eu vou pegar esse valor e vou 340, vou primeiro fazer a divisão. 340 dividido por 1024. E aí eu vou encontrar o valor de 0,33. Então, a cada 340 megabytes, 0,33. 33 o quê? Terabyte? Não. Gigabyte. A gente não chegou em gigabyte ainda. Para me chegar em gigabyte, eu vou continuar dividindo, né? Vou pegar esse 0,33 e dividir por... Então, 0,33 dividido por 1024. Eu vou encontrar 0,33 dividido por 1024. Eu vou encontrar um valor ainda menor, obviamente, porque a unidade lá é maior. Então, 0,0003. Vou pegar só até o 3 aqui. Então, resumindo, 0,003 terabyte, ok? Que é exatamente a unidade que eu quero chegar. Veja como é simples fazer essa transformação de uma unidade inferior para a unidade superior. Não tem como errar. Usando a calculadora fica ainda mais fácil você transformar uma unidade de uma unidade para outra. Agora vamos fazer um exemplo em que eu vou transformar uma unidade maior em uma unidade menor. Então eu vou pegar aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai transformar 120 gigabyte em kilobyte, ok? Então veja bem, quanto é, eu poderia fazer a seguinte pergunta: quanto é 120 gigabytes transformado em kilobyte? Então você vai fazer como? Como eu já falei, uma unidade maior para a menor, você faz o que? Você multiplica, não mais divide. É o mesmo processo, só que agora você precisa fazer a divisão. Então vamos fazer, aliás, a multiplicação. Então vamos pegar aqui 120 GB multiplicado por quanto? Por 1024. Também vai ser o mesmo fator que você vai usar aí para fazer essa operação. Vou pegar a calculadora e vamos fazer aqui. Então, cento e vinte vezes 1024. Eu vou encontrar o valor. Mas esse valor é referente a quê? Se a gente observar esse 122.000, né? Vou pegar aqui a caneta. 122.880. Esse valor já é kilobyte? Se a gente observar, a gente vai ver que gigabyte, antes de chegar em kilobyte, nós temos os megabytes. Então a gente está transformando primeiro em megabyte. Após essa transformação em megabyte, é que a gente vai fazer chegar em kilobyte. Então, voltando aqui, a gente sabe que esse valor ele é em kilobyte, em megabyte. Ok?
ele é em megabyte. Então esse valor agora, 122.880 megabytes, eu preciso agora sim transformar em kilobyte. Da mesma forma, eu vou multiplicar por quanto? Por 1024, não é isso? Então 1024. Então 122.000. Pagar aqui. 122.880 vezes 1024 vai ser o valor, ou seja, vai ser igual a, vou pegar aqui a caneta, 125.829.120 o que? Kilobytes. Ó, agora sim eu cheguei na unidade kilobytes. Então 120 GB é a mesma coisa que 125 milhões 829.120 kilobytes. Você percebe como é tranquilo, como é simples usando a calculadora fazer essa conversão. Como eu já falei, transformar de uma unidade menor para uma maior, você divide. Transformar uma unidade maior para uma unidade menor, você multiplica. Não esquecendo que a transformação de unidade ela tem que acontecer degrau a degrau. Se for subindo, você tem que, para chegar na unidade que está 2 degraus acima, você tem que passar por todos os degraus até chegar nela. Da mesma forma, quando eu vou descendo, certo? Agora vamos fazer um caso diferenciado aqui, né? Vamos fazer uma coisa que eu acho que alguns ainda não pegaram esse detalhe aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar agora uma unidade que seria 12 kilobytes em bits. Ok? Então vou transformar 12 kilobytes em bit. O que é que vai acontecer de diferente aqui do que a gente acabou de fazer com aquelas outras questões? Se a gente observar a escadinha, a gente vai perceber o seguinte: kilobytes e bits estão aqui, kilobyte é uma unidade maior, eu vou ter que multiplicar o valor até chegar em bit. Então primeiro eu tenho que transformar em byte, não é verdade? Então vamos transformar em byte. Eu já sei que 1024 bytes é igual a 1 kilobyte, então vou fazer da mesma forma que eu fiz antes. Então nesse caso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os 12 e multiplicar os 12 kilobytes por 1024, que seria a questão de cada 1024 nós temos 1 kilobyte. Então por isso que eu estou fazendo, usando sempre essa regra aqui. Então aqui a gente vai observar o seguinte: 12 vezes 1024, eu vou ter 12.288 kilobytes. Então 12.288 que bytes, né? Porque eu acabei de transformar de kilobytes para bytes. Beleza, não é bit ainda. Então eu preciso descer mais uma escada aqui, mais um degrau aqui, que é para chegar em bits. Então em kilobytes eu vou chegar em bits. Então já cheguei em bytes, mas eu vou chegar em bits. Agora eu vou transformar de bytes para bits. O detalhe no último degrau, que toda vez que a gente for transformar para bits, a gente precisa levar em consideração que já não é mais a questão dos 1024, e sim 8. Por quê? Porque daqui para cá tudo bem, nós temos 1024 bytes para se tornar um bit, aliás, para se tornar um kilobyte. Aqui nós temos aquela outra situação que é 8 bits para se tornar um byte. Então, em vez de a gente fazer a multiplicação por 1024, a gente vai fazer a multiplicação quando a gente chega nesse ponto aqui, daqui para cá, e vai fazer por 8. A única diferença vai ser essa, tá bom? Então vamos voltar aqui e a gente vai pegar esse valor, 1.288
122, aliás, não, 12.288 vezes, para a gente chegar em bits, vezes 8, certo? Então esse é o único detalhe que você precisa prestar atenção para não errar. E aí a gente vai encontrar o valor em bits. 12.288 vezes 8 vezes 8. Aí sim. Então vamos lá de novo. Então a gente vai colocar 12.288 vezes 8. E aí eu vou encontrar o valor em bits. Então o valor em bits é 98.304 bits. Agora sim, a gente chegou na casa dos bits. Ok? Então não esqueçam desses detalhes. Esses detalhes são bastante importantes, porque vai ter questões aí no quiz das próximas avaliações, e a gente vai cobrar muito essa questão das conversões de números binários. Tranquilo? Beleza? Ok, então veja bem, nós tivemos a primeira parte falando sobre números binários, falamos um pouco dessas questões de como é que o computador entende, né, as nossas instruções através dos códigos binários, os zeros e uns. Vimos que existem diversas possibilidades de combinação possível quando se usa vários bits. Um bit ele só tem duas combinações possíveis, mas se você tiver mais bits, eles vão ter bem mais combinações possíveis. Vimos agora essa questão das conversões de números binários, que eu acho que é importante também a gente saber. A gente vai perceber isso em atividades práticas, a gente vai aprimorar mais o nosso conhecimento quando a gente estiver fazendo várias atividades práticas, mas ainda eu vou fazer um terceiro vídeo onde a gente vai estar trabalhando com números binários, fazendo conversões de números binários em números decimais e invertendo também, fazendo conversões de números decimais em números binários. Vai ser também uma aula importante, eu espero que vocês não deixem de participar e prestar bastante atenção nessa aula. Um abraço a todos. Valeu!